Muito boa noite a todos que estão aqui presentes. Tá? Eu sou a Luciana Leg, eu sou tesoureira do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul, e aqui eu represento hoje meus colegas diretores, tá? A Letícia, nossa presidente, o Tarso, nosso vice-presidente, e a Zelma, nossa secretária-geral. Então, nessa noite, a gente vai dar início à temporada de 2023, dos eventos promovidos pelo Conselho de Farmácia do Rio Grande do Sul, tendo a palestra intitulada Ozempic, você conhece os riscos e benefícios, como a primeira de muitas que virão e todas com qualidade. Então, para responder as principais dúvidas sobre esse medicamento e esclarecer o que é obesidade, entre outras questões relacionadas ao sobrepeso, convidamos os farmacêuticos João Laureano e Amanda Arruda. João é mestre e doutor em ciências farmacêuticas, coordena a pós-graduação em farmácia clínica e hospitalar da Propósito, CCIH, e atua também como tenente farmacêutico do Hospital Militar da área de Porto Alegre. A Amanda é oficial farmacêutica das Forças Armadas, mestre em tecnologias em saúde, gestora da ciência farmacêutica em uma unidade hospitalar, atuando com medicamentos de alta complexidade e também é professora referência da Sanar Saúde. Vale destacar que ambos são autores do livro Yellow Book, Farmácia Clínica em UTI, Fluxos e Condutas. Ainda temos que destacar também a capacidade que esses colegas têm de se comunicar nas redes sociais. Quem não viu ainda o perfil desses colegas, quem não curtiu os posts deles e aprendeu bastante, de uma maneira muito didática e simples, refrescando a nossa memória sobre coisas que estavam guardadas muitas vezes. Então, eu agradeço a todos pela presença nessa noite, em especial os farmacêuticos João e Amanda, por aceitarem o nosso convite em compartilhar os seus conhecimentos conosco. Antes da gente dar início, eu gostaria de comunicar alguns recados que são importantes para o bom desenvolvimento do evento. Então, a gente pede que todos fiquem com seus microfones desligados para evitar ruídos durante a apresentação. Informamos que a palestra está sendo gravada e vai ser disponibilizada em nosso acesso restrito posteriormente. Vocês poderão anotar todas as suas dúvidas durante a apresentação e, ao final, vamos abrir um espaço para questionamentos. Para organizar as falas, após o pedido dos palestrantes, quem tiver dúvidas pode se inscrever no chat para falar. Nós vamos seguir essa ordem para oportunizar o questionamento. Então, eu desejo a todos um grande evento, como todos que têm sido até agora, ainda mais com esses nossos colegas tão qualificados e que se comunicam tão bem. E a palavra, então, está com vocês, João e Amanda. Um grande abraço a todos. A oportunidade de estar aqui conversando, trazendo um pouquinho de informação aí, nesse mundo com tantas desinformações, né? Então, em primeiro lugar, já parabenizo o Conselho aí de Farmácia por realmente proporcionar, né, que a gente consiga fazer, né, esse encontro, que a gente consiga realmente se organizar aqui para estar trocando informação, né, e realmente fazendo a diferença aí com ensino de qualidade, com informações de qualidade. Isso é bastante importante para a gente sempre em relação, né, conversar e trocar alguma ideia. Então, acho bem bacana a gente ter esse momento aqui e fico muito feliz de ver também, né, tantos colegas aqui junto se interessando por saber um pouquinho mais, né, de um assunto aí que está super, super em alta, mas que realmente a gente tem algumas dúvidas também, né, que podem estar acontecer, que podem estar acompanhando vocês aí. Então, obrigado mesmo pelo convite. Acho que o pessoal, eu passei a apresentação ali, pode colocar para a gente. Eu não consegui compartilhar aqui, não sei por quê. Tentou em janela? Eu tentei em janela e eu havia conseguido. Eu tinha pedido né, eu tinha passado para eles ali pelo WhatsApp a apresentação para botar para a gente. Tá. Tá, eu vou compartilhar aqui então. Isso, daí vai passando para a gente aí. Não sei o que. Tá abrindo aqui.
Estão vendo? Estamos. Pronto. Beleza. Então, pessoal, pode passar para o primeiro ali. Então, a gente vai dar início, né? É um prazer estar aqui conversando com vocês, como eu falei, juntamente com a minha grande amiga, aí, a professora Amanda, que é coordenadora junto comigo lá na nossa pós-graduação de farmácia clínica e hospitalar. Então, a gente propôs aqui essa atividade e pensou ela toda em realmente dar informações relevantes que consigam contribuir no dia a dia de vocês, né? A gente sabe que nós temos muitos profissionais aqui que estão lá na linha de frente, tendo que explicar e muitas vezes não entendendo muito bem os riscos, os benefícios, características, por que a gente tem esses medicamentos. De tempos em tempos surge algum, né, medicamento aí querendo ser o milagroso para realmente perder peso. Então a gente vai conversar aqui se realmente a semaglutida, porque é Ozempic, né? O Ozempic é a semaglutida, que é o princípio ativo, se realmente ele é um fármaco que vai trazer a solução para a obesidade. E isso eu já trago essa reflexão para vocês aí, né? Se realmente vocês acham que ele é milagroso, que ele realmente vai resolver os nossos problemas sozinho. Então, né, não sei, Amanda, se tu quer, né, falar alguma coisinha de início antes da gente começar, mas tenho certeza aqui que vai ser uma noite de bastante aprendizado. Eu gostaria, primeiro, de agradecer a presença aí da audiência, assim, estamos felizes com os espectadores que estão aqui conosco. A gente sabe o quanto é difícil, às vezes, encaixar na nossa agenda tão corrida, né? Tem pessoas aí trabalhando, tirando o horáriozinho para absorver esse conhecimento. Então, é um medicamento que está em voga e é mais do que importante essa iniciativa do CRF em despertar esse conhecimento de vocês para que a gente possa tanto atender de uma melhor maneira essa prescrição, quanto a gente tenha um certo cuidado com essa prescrição e também para que a gente possa ajudar toda a sociedade de uma forma geral para o entendimento, não só o seu profissional, mas o que você vai fazer a diferença aí na vida das pessoas. Então, é mais um agradecimento inicial por esse convite. A gente vai dar seguimento e hoje a gente também gostaria da participação de vocês, como foi colocado ao final, é um momento para a gente tirar dúvidas também a respeito. Obrigada. Pode dar seguimento, João. Beleza, então pode passar para a gente ali, né? Bastante importante, eu não vou estar enxergando vocês aqui, mas a gente vai trocando ideia, de vez em quando vou dando uma olhada no chat também, a ideia é a gente trocar alguma informação, eu já vou respondendo as perguntas de vocês ali também. Gente, o que a gente tem que entender? A gente tem que se perguntar algumas coisas sempre, né? Será que a obesidade é um problema? Será que nós precisamos? Por que a gente precisa tratar a obesidade? Vocês já se perguntaram isso? Por que a gente precisa realmente tratar a obesidade? Uma reflexão, né? A gente sabe que a obesidade ela é uma doença, uma condição, na verdade, que vai afetar muito aí um número crescente de pessoas em todo o mundo, né? Essas pessoas vão ter graves consequências aí para a saúde, para a qualidade de vida delas, além de, com certeza, quando a gente fala de obesidade, a gente está falando num aumento de risco de doenças crônicas, né? Doenças crônicas que vêm associado com a diabetes, com doenças cardiovasculares, câncer, né? Então, a obesidade, ela pode afetar, né, muito essa questão das comorbidades, mas também ela afeta muito negativamente a nossa autoestima, o nosso bem-estar emocional. Então, a gente deixa, muitas vezes, afeta o nosso convívio social, né? E isso é essencial da gente abordar, porque a gente sabe que a saúde mental é tudo também, né? E então a gente tem que entender que a obesidade, sim, é um problema e a gente precisa fazer alguma coisa. E a gente tem que entender que não existe solução mágica, mas existem algumas alternativas aí que a gente pode utilizar para realmente conseguir controlar essa obesidade. Então, é essencial a gente abordar,
né, e tratar a obesidade de maneira eficaz para a gente conseguir prevenir as complicações, melhorar a qualidade de vida do paciente. Então, é isso que a gente vai estar discutindo aqui na nossa aula, né? A gente vai estar discutindo os sintomas, as consequências da obesidade, quais são as opções de tratamentos que a gente tem hoje, quais são as opções, né, de novas opções que também tem aí no mercado. Então, a gente não vai focar específico no Ozempic, a gente vai falar na semaglutida, que a gente tem outras marcas aí também que estão aí sendo aprovadas, que estão no mercado, e no final dar um spoiler para vocês aí do que vocês vão ver falar aí nos próximos anos também, porque todo ano surge uma bola da vez, né? Então, a gente tinha a liraglutida, né, antes, agora a gente tem a semaglutida e assim por diante a gente vai evoluindo, né, nessas questões. Então, é bastante importante a gente entender um pouquinho sobre isso, né? Então, responder essa pergunta é bastante importante. Por que tratar a obesidade? E depois, né, quando a gente entende por que tratar realmente essa obesidade, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que o mundo está ficando realmente mais obeso? Vocês acham que o mundo realmente está ficando mais obeso? E eu quero que vocês participem, tá? Vejam este gráfico que está aqui. Isso aqui é um gráfico que eu achei bem interessante, né, de 2019, que ele mostra um pouquinho da evolução que a gente tem aí desde 1980. Alguns de nós nem eram nascidos em 1980, né? Mas a gente vê aqui, que a quantidade, né, de prevalência de obesos, ela vem crescendo muito. Então, veja que tem essa tendência aqui de aumento. A gente vê aqui, comparado a 1980, a gente sai, por exemplo, aqui nas Américas, de torno de 12% para quase 30%, né, de indivíduos obesos. E vejam só como a nossa região aqui, né, as Américas, elas estão amplamente na frente comparado, né, às outras que a gente está vendo aqui. Então, isso demonstra o quê? Que nós temos uma preocupação ainda maior. Se a gente for comparar lá com a África, por exemplo, a Ásia, o número de obesos, a prevalência ela é muito maior, e isso exige também da gente, né, um cuidado maior em relação a isso, e também, né, a busca de novos tratamentos para esses indivíduos aí que não estão conseguindo se recuperar, que estão cada vez mais aumentando, né, esse índice de obesidade. Essa outra imagem aqui eu também gosto de mostrar, porque ela é bem interessante. Se você pegar aqui, ela foi, né, um dado de 1975, veja que está bem apagadinho ali. O que significa isso? Quanto menos colorido a gente tem, significa que menos, né, indivíduos obesos a gente tem em cada uma dessas regiões. Então, o que acontece? Comparem 1975 com 2016. Vejam a diferença em número de idosos nesses diferentes países. Então, isso é bastante importante a gente refletir. Será que isso é normal? Será que isso... Aonde vamos chegar se continuarmos nesta progressão? Então, a gente precisa, antes de pensar em formas de tratar isso, também pensar em formas de evitar que isso continue, né, aumentando. Então, a gente tem que refletir um pouquinho sobre isso também. E aí a gente precisa entender um pouquinho sobre a obesidade, né? A gente precisa entender que a obesidade, ela é caracterizada por um acúmulo excessivo de gordura corporal no indivíduo. Então, a gente sabe que esse acúmulo de gordura corporal, muitas vezes, a gente vai trazer, com certeza, essas comorbidades associadas, né? Comorbidades aí que estão relacionadas às doenças cardíacas, hepáticas, câncer, hipertensão, diabetes. No Covid, a gente viu agora muito o quanto o Covid era agravado, né, por essa questão aí do indivíduo que era obeso, né? A gente vê aí comprometimento músculo-esquelético, sem contar todos os outros problemas que a gente tem associado quando a gente está falando do indivíduo obeso. Na saúde mental, a gente precisa fazer uma palestra só para isso também, e conversar o quanto também a obesidade ela pode influenciar na saúde mental também das pessoas. Além disso, a gente tem que ter métodos de diagnóstico. Como é que a gente sabe se realmente esses indivíduos eles são obesos ou não? A gente tem parâmetros de diagnósticos em adultos. O parâmetro
utilizado aí mais comumente, tem algumas discussões em relação a isso, é o índice de massa corporal. Então, a gente tem o índice de massa corporal e que a gente consegue calcular, né, e entender um pouquinho qual é a característica, se realmente ele, né, um indivíduo, em que grau que ele se encontra. Então, nós temos lá uma classificação, né, para a gente classificar essa obesidade, onde a gente pode começar ali, se o indivíduo ele tem um IMC mais de 40, né, ele é um obeso grau 3. Então, já tem uma possibilidade de existir doenças bastante graves associadas a esta obesidade. Então, o indivíduo mais crítico que a gente vai ter que fazer algo com esse paciente. Entre 33 e 39, a gente tem um indivíduo com obesidade grau 2. Nesse indivíduo, a gente vai ter que propor para ele mudança no estilo de vida, né, com acompanhamento. Isso é muito necessário, porque geralmente esse paciente ele não consegue sozinho, né, diminuir esses índices. De 30 a 34, a gente tem obesidade grau 1, é necessário a gente cuidar da alimentação, realizar acompanhamento com nutricionista, com endocrinologista. Entre 25 e 29 é considerado sobrepeso, a gente tem que buscar hábitos mais saudáveis. Hábitos mais saudáveis a gente tem que buscar com todas, né? Independente de ser obeso ou não, a gente tem que ter hábitos saudáveis para evitar que a gente chegue em condições aqui como obesidade grau 3, grau 2, por exemplo. 18 a 24 é eutrófico, né? O indivíduo que tem que manter um estilo de vida ativo, uma alimentação equilibrada para se manter normal. Esse seria o ideal, né? De 18 a 24. A gente consegue manter a nossa alimentação adequada, esse é o nosso objetivo. Mas também tem aqueles que têm, né, baixo peso, baixo IMC menor que 18. Então, a gente tem essas características aí para conseguir classificar esses pacientes. Hoje, se a gente olhar nessa próxima imagem que eu vou mostrar para vocês aqui, a gente tem, né, o nosso mundo, olhando o mundo como um todo, ele está em obesidade grau 1, praticamente. Vejam só aqui, né, por essas colorações que estão aparecendo na imagem, a gente consegue ver que a maioria dos nossos, né, a nossa população, ela está aí entre MC de 30 e 34, que é obesidade grau 1. Então, isso já é um alerta muito grande para a gente, né? Um alerta para a gente pensar. Para mim, sair de grau 1 para ir para um grau 2, começar a ter um comprometimento maior, isso é um pulinho, é um pouquinho de hábito, de controle de falta de atividade física que eu não tenho, eu já tenho essa mudança aí de pular de um, né, um grau para outro, e isso traz algumas consequências também. Então, a gente tem que entender isso é bastante importante da gente ficar com essa informação na cabeça. 60,3%, gente, da nossa população brasileira, isso significa mais da metade dos adultos apresentam excesso de peso. Vejam como esta informação é importante e por isso a gente vê também a procura por algo milagroso, né? A gente tem um índice muito grande de excesso de peso. Isso é muito superior a comparado aí a muitos países, né? Isso representa, gente, para vocês terem ideia em números assim, 96 milhões de pessoas. Então isso é muita gente. Isso é muita gente. Isso é mais que a população de muitos países. Então, a prevalência ainda tem uma outra questão, ela é muito, né, maior também no público feminino do que no público masculino. Teve uma pesquisa que saiu agora, né, olhando dados de 2002 a 2019, que é bem interessante. Se a gente pegar os dados de 2002, ali, vamos fazer um corte aqui um pouquinho, né, dessa evolução que a gente teve. A gente pegar aqui desde 2002, a gente vê ali que a gente tinha excesso de peso, 43% da população, e obeso, né, obesidade, 12%. Se a gente pegar aqui o ano de 2019, a gente saltou de 43% para 61%, e a gente saltou de 12% para 26%, né, ficou um pouquinho pequeno ali. Então, vejam, é mais do que dobrou em pouco tempo aqui. E será que nós não vamos... A gente, né, tende a se preocupar menos cada vez com a nossa saúde, e será que a gente vai continuar aumentando esses índices? Será que se a gente estiver conversando aqui em 2030,
a gente vai estar aí com praticamente, seguindo essa tendência, a gente vai estar com 80% de excesso de peso. Então, isso é algo para a gente pensar antes, e aí surgem políticas públicas e conhecimento que a gente precisa passar aqui também para conseguir evitar que a gente chegue nestes níveis, né, de obesidade e excesso de peso, trazendo aí algumas consequências para a gente. Então, isso é bastante importante de vocês entenderem. Temos que entender também que o risco é bastante grande. Quando a gente fala aqui no risco de obesidade nacional, a gente tem aí um risco elevadíssimo de ser obeso, né? Então, a gente precisa fazer muitas coisas para evitar isso, porque tudo joga praticamente contra a gente. Então, a gente precisa se esforçar muito para evitar, né, que a gente caia, né, nessa malha aí do IMC maior, de IMC maiores, obesidade grau 1, grau 2, grau 3, aí, que vai começar a ter problemas seríssimos para a nossa saúde, falando aí em termos de comorbidades que vão estar associados. Então, isso é importantíssimo de vocês terem na cabeça de vocês. Então, vocês têm que entender, né, resumindo aqui, para a gente ir para a parte que eu sei que vocês estão interessados, né, de entender mais um pouquinho sobre os tratamentos. A gente tem que entender que a obesidade, ela é uma doença crônica grave. Isso é um fato, tem que ficar muito claro para vocês. Mais de 650 milhões de pessoas vivem com obesidade. Isso traz um custo gigantesco para o sistema de saúde e uma perda gigantesca de qualidade de vida para esses indivíduos. A prevalência global de obesidade mais do que dobrou se a gente pegar em 25 anos. Tá? Então, imagina, em 25 anos você dobrar, onde vamos parar? Tá? Nós temos aí mais de 20% de perda de peso, né, sem cirurgia, que deve ser, né, a ambição aí para os pacientes. A gente sabe, né, que esses pacientes, eles querem fazer essas cirurgias muitas vezes, né, querendo ter resultados. E isso vai trazer aí um custo gigantesco também em relação a isso. O custo aí, a expectativa é de 1,2 trilhões para a gente tratar esses pacientes até 2025. Eu estou falando de trilhões de dólares para tratar esses pacientes. E quando fala em dinheiro, a gente tende a pensar um pouquinho mais em relação a esses números, né? E geralmente a gente tem que entender que pega muito essa faixa etária e população que é economicamente ativa. Então a gente sabe que a prevalência de excesso de peso, obesidade, né, nesse grupo que também é produtivo, ele tende a ser bastante grande, e isso traz impactos também de produção desses indivíduos. Então a gente sempre tem que olhar para a questão saúde, mas também economia, né? Então, isso nunca pode andar separado, porque a gente tem que entender que o indivíduo não está produzindo, ele não está contribuindo e ele está gastando desse sistema, e a gente tem que garantir esse equilíbrio também em relação a isso. Então, é importante a gente entender isso. A gente tem uma relação muito grande também, né, da obesidade com o diabetes. E nesse próximo gráfico que eu vou mostrar para vocês vão ver aqui que a gente tem uma correlação muito grande, né, em indivíduos, né, ter uma condição aí, um aumento, né, na diabetes mellitus tipo 2, quando ele tem um IMC maior. Então, vejam só, conforme a gente vai aumentando o IMC, né, que esse gráfico está mostrando para a gente aumenta muito, né, o risco de desenvolvimento de diabetes mellitus tipo 2. E por que eu trouxe a diabetes mellitus tipo 2? Porque a gente, né, vai conversar muito aí de antidiabéticos que são utilizados para perda de peso. Né? Então, a gente tem que entender que tem uma correlação, e aí nós vamos entender por que desta correlação e como que esse antidiabético, né, porque a gente fazer esse tratamento aí vai contribuir com a diminuição, né, de massa. Então, a gente tem que entender um pouquinho sobre estas questões. Nós temos uma briga bastante grande que está acontecendo aí, né, entre a indústria farmacêutica, uma briga para realmente trazer novidades, né? A gente sabe que a obesidade é um problema, então, de saúde crescente em todo o mundo, afeta milhões de pessoas, aumenta o risco de doenças crônicas. Então, a indústria farmacêutica, ela está enxergando isso. E ela tem enxergado isso e tem se esforçado
para desenvolver medicamentos que realmente possam ajudar a tratar aí a obesidade. Então, a gente tem que entender, em primeiro lugar, né, que não é uma tarefa muito fácil você desenvolver, lançar um medicamento para obesidade. Por que isso é tão desafiador assim para a indústria farmacêutica? Porque seria muito lucrativo você colocar esse tipo de produto no mercado, né? A gente tem essas dificuldades justamente porque não é fácil. A obesidade é uma doença complexa, ela é uma doença multifacetada que pode ser influenciada por vários fatores, né, gente? É fatores que vão desde genética, é fatores que vão desde a dieta, fatores que envolvem o nosso ambiente, a nossa prática de exercício físico. Então, isso significa que a gente conseguir desenvolver um medicamento eficaz para obesidade requer uma abordagem muito multidisciplinar. Então, não é tão simples você agregar todas essas características e uma pílulazinha mágica que entra lá e resolva esses problemas. Então, assim, apesar desses muitos desafios, né, a indústria, ela sim continua a investir aí nessas pesquisas, no desenvolvimento desses medicamentos para obesidade, e a gente tem a esperança que alguns deles realmente consigam ajudar aqueles pacientes que, com mudança de estilo de vida, com atividade física, né, com o cuidado da alimentação, não consigam diminuir, né, esse seu índice de obesidade. Então, isso é bastante importante da gente entender. Então, aqui eu trouxe essa guerra que está tendo por causa que a gente tem hoje a Novo Nordisk, né, com algumas alternativas, que é o que a gente vai conversar hoje, mas tem a Lilly também com algumas outras que vocês vão ver aí no futuro. Então, a gente tem que entender que tem alguém aí sempre buscando também explorar esse mercado. Provocação que eu faço para vocês, a gente precisa sempre se atualizar de maneira confiável, porque, lembrando, a indústria farmacêutica, ela pesquisa, ela traz, mas o objetivo dela também é vender esses produtos. E o nosso objetivo é garantir que esses produtos eles sejam realmente utilizados de maneira adequada, para aquilo que eles foram desenvolvidos, nas condições que foram desenvolvidos. Então, hoje a gente tem visto um consumo exagerado desses medicamentos, e a gente sabe que nós temos um papel muito grande de orientar. Já que esses pacientes eles vão comprar esses medicamentos, que pelo menos a gente dê orientação adequada para eles quando eles forem fazer essa aquisição. Que a gente possa fazer uma sensibilização em relação a eles, certo? Quais são as novas alternativas aí, né, ou alternativas antigas que a gente já tem aí no mercado? A gente tem aí vários medicamentos, não é vários, né? A gente tem algumas opções terapêuticas aí que são aprovadas, né, pelo FDA para realmente perda de peso. Se a gente comparar aqui, a gente tem o Orlistat, esse primeiro aqui para a gente olhar, a liraglutida, que foi aí por um bom tempo, se a gente estivesse conversando há uns 2 anos atrás, seria sobre ela que a gente estaria falando, né, porque ela também trouxe bons resultados aí, quando foi colocada no mercado. A semaglutida, que é o nosso assunto de hoje, né, vejam já a diferença aqui na questão de perda de peso em relação, né, a esse fármaco comparado aos demais. E a gente também tem aí algumas outras alternativas, associações que se utilizam aí, que são aprovados para perda de peso. Então, nós temos no mercado algumas alternativas, mas vejam a semaglutida. Ela se destaca, né? As novas pesquisas que foram feitas aí, ela se destaca em relação ao benefício, né? A realmente ser mais eficaz comparada às demais. Quando a gente fala de semaglutida, a gente tem que entender que nós temos algumas formulações, né, apresentações aí disponíveis desse fármaco. Então, o primeiro deles, né, que foi a chamada aqui, porque é o mais conhecido de vocês, é o Ozempic. O Ozempic, aí a gente vai encontrar ele em diversas doses, que vão desde 0,25 até 2 miligramas, onde a administração é feita por via subcutânea, com um sistema de aplicação próprio, né, que é a caneta. Nós vamos ter também o Wegovy, né, que é também um fármaco que foi lançado, aprovado, na verdade, este ano. Vamos contar um pouquinho para vocês também, que é o mesmo princípio ativo, né, do Ozempic, só que ele é o único que realmente tem indicação em bula e é aprovado pela Anvisa
para tratamento da obesidade. O Ozempic, por exemplo, ele é para diabetes mellitus tipo 2. Ele não é para diabetes mellitus tipo 1. Então, o Wegovy, né, ele é o fármaco que foi aprovado agora, recentemente, né, para obesidade. Então, ele vem com uma concentração até 2,4 miligramas, que é geralmente a dose aí que a gente vai utilizar para esses pacientes, né? E também temos o Rybelsus, né? O que seria ele? É o primeiro medicamento, na verdade, né, peptídeo oral. Então, ele vem aí fruto de uma tecnologia bastante interessante, porque a gente sabe, né, gente, que injetável não é todo mundo que gosta. Então, a indústria farmacêutica pensa assim também. Imaginem se eu conseguir entregar essa semaglutida com este resultado em comprimidos. Eu vou vender muito mais. Só que isso tem alguns desafios, né? A gente tem, né, como ele é um peptídeo é muito grande, se eu não me engano, é 42 kilodaltons que essa molécula tem, ela não passa pela membrana. Então, a gente precisa de tecnologia. E a tecnologia foi bastante interessante, empregada, né, nesse medicamento, que é a tecnologia chamada de SNAC. Eu não vou explicar ela aqui para vocês, mas fica aí de curiosidade para vocês pesquisarem. Ela vai permitir o transporte, né, de moléculas muito grandes, assim, né, grandes peptídeos, grandes proteínas, pelas membranas biológicas, e vão permitir que essas moléculas, então, sejam administradas. Uma curiosidade para vocês, ela consegue uma biodisponibilidade só de 2%. De toda aquela dose que a gente dá, só 2% consegue ser absorvido, e por isso que as doses são muito maiores, né? A gente comparar aqui com a dose do injetável, é 2,4, que a gente tem dose até 14 miligramas, por causa dessa biodisponibilidade, certo? Então, isso é bastante importante de vocês conhecerem, de vocês pesquisarem, depois irem buscar um pouquinho mais de informação em relação a isso. O que eu quero chamar a atenção? Eu quero fazer uma pergunta para vocês e eu quero que vocês me respondam no chat. Eu vou ficar de olho ali se vocês vão me responder. Quanto tempo vocês acham que esses fármacos eles estão no mercado? O Ozempic, né, o Wegovy, o Rybelsus, né? Quanto tempo aí vocês acham que eles estão no mercado? 5 anos? Quem chuta aí mais? Ozempic 1 ano? Então, vejam, uns 3 anos. Então, a gente tem aí, né, uma variação. Então, todo mundo está falando aqui pelo que eu estou vendo aqui, 3 anos, 5 anos, 2 anos. Gente, quero chamar a atenção para vocês para algo. Olha só, quando a gente olha publicações no PubMed, eu fui lá e coloquei semaglutida, né, no PubMed e quis ver desde quando a gente tem publicação. Quando foi o primeiro estudo da semaglutida publicado? Veja, o primeiro estudo da semaglutida foi em 2012. Em 2012 foi publicado o primeiro estudo sobre semaglutida. A gente está falando de um fármaco, o primeiro estudo em 10 anos. A gente teve o boom aqui em 2022, que foi onde a gente conseguiu aprender um pouco mais sobre ele. Porém, a gente tem muito pouco tempo desse fármaco no mercado. Né? Então, eu quero que vocês fiquem surpresos com esses dados. E quando eu coloco o PubMed, gente, que esses primeiros estudos aí foram em 2012, com aqueles ensaios experimentais, vocês fazerem uma analogia que ele foi autorizado em 2019 no Brasil, a gente tem que entender que a gente conhece muito pouco dos efeitos deles a curto prazo. É aqui o meu primeiro ponto de atenção para vocês. Este é a grande questão que a gente tem hoje. Nós não temos conhecimento de qual é a consequência a longo prazo destes fármacos em pacientes que não são diabéticos. Porque no paciente diabético é tudo muito interessante. Você consegue reduzir, né, a glicose, porque você aumenta a liberação de insulina, tá tudo certo, mas ele já tem uma insulina baixa, então você vai lá e corrige aquela insulina. Agora, num paciente que é não diabético, ele tem insulinas normais, os níveis são normais. No caso, eu vou fazer o quê? Eu vou criar hiperinsulinemia.
será que qual é a consequência dessa hiperinsulinemia? Se a gente sabe que tudo em falta ou excesso traz problema para o nosso organismo. Essa é a primeira pergunta que eu quero que vocês façam reflexão em relação a isso. Depois a gente vai abordar um pouquinho mais de algumas características para a gente entender. Então, a semaglutida, gente, ela teve a indicação aí, claro, para diabetes mellitus, né? Onde a gente tem que entender que ela foi utilizada aí para esses pacientes que têm resistência dos tecidos periféricos, para aumentar a produção hepática aí, de aumentar a liberação de insulina, pacientes que tenham redução dessas insulinas pelas células beta-pancreáticas. Então, ela foi indicada para diabetes mellitus tipo 2. Esse foi a principal indicação quando se começou a utilizar. Depois se viu que ela conseguia reduzir, né, o peso. Então, a gente tem que entender que essa semaglutida ela pertence à classe dos análogos dos GLP-1. O que é esse GLP-1? É um hormônio que a gente produz, né, no nosso próprio organismo. Ele é produzido lá no intestino e ele vai atuar numa região, né, do cérebro chamada hipotálamo. E ele também faz o quê? Ele regula o apetite. E quando ele regula o apetite, ele promove a saciedade. Só que quando você vê que ele tem uma via, né, que vai interligar ele, né, até lá o nosso sistema nervoso central, no núcleo, né, ventral ali, tudo mais, a gente vai ver que ele vai promover essas características de saciedade. Ao mesmo tempo, ele promove a termogênese, e aí, quando a gente sabe, quando a gente tem termogênese, a gente vai aumentar essa quebra de gordura. Então, vai causar a sensação aí também de estufamento. Então, tudo isso tende a fazer o indivíduo a realmente diminuir o peso. Então, por este mecanismo dele de conseguir atuar nesses hormônios, a gente vai conseguir com que ele reduza realmente o nosso peso e realmente cause essa sensação de saciedade, e por isso você vai comer menos e assim por diante. Nós temos que entender que nós temos neurotransmissores, hormônios que influenciam, né, o centro da fome e saciedade. A gente vai ter aqueles hormônios que são liberados para diminuir a ingestão de alimentos e a gente vai ter aqueles hormônios que aumentam a ingestão de alimentos. No nosso corpo, como eu falei, a gente tem tudo isso em equilíbrio. O que a gente tem que entender? E aqui a gente não é o nosso foco, né? Só para vocês entenderem que nós temos essas várias substâncias que estão circulando e estão realmente, né, controlando esse sistema. E dentre elas nós temos aqui o GLP-1. E o GLP-1 é um desses que diminui a ingestão de alimentos. Por isso que você vai conseguir, né, diminuir peso. Né? Por isso que eles vão ser fármacos que vão trazer alguns resultados aí. Então, só para vocês terem uma noção e contextualização de onde entram realmente esses fármacos que a gente tem no mercado. Agora eu vou passar para a professora Amanda realmente entrar naquilo que interessa para vocês, né, de entender um pouquinho mais sobre a semaglutida, as opções que a gente tem, as características, os riscos e os benefícios, para a gente fazer uma discussão legal. Passa a bola para ti, Amanda. Olá. Já dei boa noite, vou dar de novo para quem chegou depois. Vou dar continuidade à apresentação e a gente vai... Primeiramente, né, parabéns, João, pela exposição. Acho que ficou muito claro a necessidade do tratamento do paciente idoso, ou obeso, desculpa, no que tange às complicações de doenças crônicas. Vou só inserir aqui nossa apresentação. Vocês estão enxergando? Sim. Ótimo. Então, com toda a explanação do professor João, podemos notar da necessidade do tratamento e a necessidade do olhar crítico, né, nesta situação da obesidade e do excesso de peso. E eis que surge, em janeiro, tão falado, o IGOV, uma aprovação no Brasil, ali pela Anvisa, então a gente já tem isso descrito em bula. É um medicamento da Novo Nordisk, como o João falou, existe uma disputa acirrada aí entre os laboratórios para que forneçam terapias que consigam atingir e melhorar esse perfil de obesidade, melhorando através de um dos seus indicadores do IMC, e eu vou mostrar logo à frente como é que foi desenhado esse estudo para que isso ocorra. Então, essa indicação está pela Anvisa, e foi quando
começou a popularizar a fala da semaglutida, inclusive do Ozempic como off-label, porque muitas pessoas, inclusive muitos alunos, colegas, entendiam esse Ozempic como um uso já descrito em bula para tratamento da obesidade, o que não é verdade. Chegou com o IGOV, que minha quinta série não deixou de pensar em IGOV quando eu vi esse nome. Então, os farmas aí que pensaram nisso, que se manifestem, por favor, para eu não ficar sozinha. E, enfim, o IGOV ou VIGOV, nós temos essa apresentação, que, como o professor João colocou, existe umas doses que são escalonadas, e a semaglutida, que é o seu medicamento, ele foi tratado, claro, no estudo dele, no estudo pivotal, para a obesidade num IMC de 27 a 30, e a Ozempic, lá nos seus desfechos secundários, também demonstrou toda essa característica na ajuda ali desse controle da gordura corporal. Então, hoje a gente está entendendo um pouco essa transição, mas é uma transição que a gente nota que é da mesma molécula. Nós estamos falando da semaglutida. Então, hoje falamos, a chamada da live foi Ozempic, mas ali o que a gente tem como o princípio ativo é a semaglutida, que estão nos dois momentos, porém, um é aprovado pela Anvisa e o outro não. Como o professor João falou, é um análogo de GLP-1. GLP-1 é aquele hormônio que nós temos naturalmente no nosso organismo, ele é endógeno. Então, fizemos ali uma simulação desse hormônio, né? Ele tem uma homologia sequencial. O que isso significa? Ele tem uma identidade ali no seu DNA, RNA, com o análogo com o GLP-1. E aí ele vai atuar lá seletivamente no receptor para que a gente faça aquelas diversas ações que o GLP-1 é capaz. E ele é capaz de muita coisa, viu, Farmas? Nós temos ali uma capacidade de transformar, ter um certo bronzeamento, as pesquisas mais novas dizem, na célula adiposa, a célula branca adiposa, ela libera muito mais interleucina, ela é muito mais inflamatória, por consequência, dificulta todo o processo de emagrecimento. Quando você vai tornando ela mais com uma coloração mais para o marrom, ela facilita uma termogênese. Todo mundo quer uma academia aí sem muito esforço, né? Então, é isso que quando você torna essa molécula bronzeada, essa célula bronzeada, você consegue alcançar. Ele tem uma tendência em fazer isso. É claro que, como já foi falado, não é nada milagroso, é muito maior o seu potencial em transformar, por exemplo, essa célula adiposa bronzeada através de atividades diárias, atividades físicas, do que, de fato, com esse medicamento. Mas é uma função descrita, tá? A gente já sabe das básicas, a gente vai falar em pâncreas, eu vou estimular a insulina. Se eu estimulo a insulina, eu vou ali ter um controle glicêmico e vou retardar, é algo que esse medicamento faz brilhantemente, é o retardamento do esvaziamento gástrico. Então, ali tem o pós-prandial, pós-alimentação, uma diminuição daquele esvaziamento. Se eu tenho uma diminuição, o meu hipotálamo, que é onde vai ter lá o meu centro regulador da fome e da saciedade, que vai se comunicar com todo o trato gastrointestinal, vai falar, ó, espera aí que eu ainda estou satisfeito. Então, essa questão do Ozempic, ela vem com saciedade, uma saciedade precoce e sustentada, né? A gente vai ter ali, entre outros fatores, né? A gente vai melhorar um pouco os aspectos tanto hepáticos, nós vamos ter uma melhor relação ali com essa secreção ácida, o que ajuda a digerir, a quebrar essas moléculas. Então, nós temos uma série de fatores que o GLP-1 faz naturalmente no nosso organismo, e ele veio com essa proposta. Entretanto, nós vamos entender um pouco mais à frente que essa proposta também pode trazer algumas consequências. Mas antes, eu queria que a gente parasse aqui, fizesse um corte nessa molécula, colocasse uma lupa e enxergasse ela lá dentro, Farmas, para a gente verificar como é que funciona
esse mecanismo de ação da semaglutida, esse análogo do GLP-1. Notem que aqui a gente tem um peptídeo nessa cadeia grande aqui de aminoácidos, e a gente vai ter, através da química farmacêutica, uma manobra. Nós vamos ali colocar um espaçador hidrofílico com um ácido graxo, que vai proporcionar uma maior afinidade com a albumina. Lá, outra manobra que é feita com a molécula, a gente vai ter alterações para que a gente não tenha uma degradação rápida da DDP4. Por quê? Existem uma enzima, nós sabemos aqui, é claro para a gente que tem processos metabólicos no nosso organismo, que eles são a todo tempo ou catalisados ou degradados, e o GLP-1, tudo que é bom, dura pouco, né? Então, nós vimos lá diversas funcionalidades do GLP-1 endógeno, só que a gente tem uma enzima que vem lá e fala, ó, tá bom, sua vida de 1 a 2 minutos já basta. Então, ele tem uma meia-vida muito curta e devido a essa enzima. Sabiamente, né, foi pesquisado, a gente, através de manobras ali da química farmacêutica, fez uma alteração para que essa molécula, essa enzima não se acoplasse, né, não pegasse esse Uber aí tão fácil, demorasse mais um pouquinho. Então, a gente tem aqui, para vocês visualizarem esse momento, né, a gente tem a molécula, percebam, né, nós temos o GLP-1, tá, com a DDP4. Olha o tamanho da enzima. Então, viram que foi não deu match, né? Então, ela tentou se acoplar, fazer essa ligação para degradar e não degradou. E outra questão, que no espaçador a gente tem a albumina. Nós sabemos, a gente tem que entender, assim, quem ainda vai se formar, o que já se formou, a farmácia clínica, ela é linda para que a gente entenda aquilo que a gente aprendeu lá na graduação de farmacocinética na prática. Então, isso significa o quê? Não adianta eu saber lá absorção, distribuição. Não, eu sei que distribuição vai ter influência da ligação das proteínas plasmáticas, a minha capacidade dessa molécula em permear as membranas, mas por quê? O porquê disso, né? E aí, quem já souber, já me fala o porquê aumentar essa afinidade ali com a albumina. Então, nós temos essa relação, vamos aí, podem me responder, eu não estou enxergando agora o chat, mas já dão uma olhadinha. E a gente vai ter aqui essa albumina com mais tempo, né, acoplada. Então, essa viagem foi mais longa, ela vai ficar passeando no nosso organismo. Claramente, se eu propicio uma maior circulação, tempo de circulação, sem ela extravasar para o meio onde ela tem que fazer a ação, e eu também deixo que aquela enzima que vem degrade ela aconteça, gente, eu melhoro posologia. Eu melhoro o quê? Vou aumentar a meia-vida desse medicamento no organismo. Por esse motivo, nós temos ali uma aplicação semanal da semaglutida. Então, olha que interessante. Tudo que foi feito, inclusive, corrobora com o que a gente falou do Ribelsus. A gente tenta melhorar a comodidade. Então, tem muita gente que não gosta de aplicar diariamente. Diferente da liraglutida, né? A gente tem o Victoza ali, que é diário. Semaglutida já é semanal. Olha o conforto posológico que se tem por estudos farmacêuticos e execução muito bem elaborada aí de toda a comunidade científica. Então, notem que a gente tem essa relação, né? E toda a ação dela após a gente ter esse agonista. E como foi desenhado, né, Farmas, esse estudo? Nós temos ali no seu estudo pivotal, ou pivotal, são estudos que deram origem, né, o que foi aprovado, neste caso a gente está falando do IBGOV. Então, a gente teve um N expressivo nesse estudo, nós tivemos um estudo randomizado, ensaio clínico randomizado de 2:1, bem básico, tá? Mas o que significa, assim, bem de maneira genérica, esse 2:1? A gente tem um N ali, então, nesse braço, percebam que a gente tem cerca de 1.300 indivíduos, e aqui a gente tem né? 2 vezes mais do que esse, para que vocês entendam aí, para quem não tem
não é tão ambientalizado com esse tipo de estudo. Então, foi um estudo multicêntrico, o que isso quer dizer, né, quando a gente fala, nossa, um estudo multicêntrico, ele foi conduzido em diversos locais, em vários países, então foi conduzido em 129 locais, em 16 países, na Ásia, na América do Norte. Esse estudo, ele teve uma avaliação ali de 68 semanas, né, começa a se avaliar antes, mas no desfecho primário dele chegou até 68 semanas, e como resultado, Farmas, trouxe uma relação sustentada da perda ponderal de 14,9%, o que é bem expressivo após as 68 semanas, né? Então, aquele indivíduo que começou ali com peso X, ele reduziu 14,9%, então chega a cerca de 15%, o seu peso corporal versus o placebo. Então, teve o pessoal que usou o placebo que ficou em 2,4%, o que é importante dizer que claramente todos os estudos têm que envolver medidas de hábitos de vida, então foi associado dietas e atividades físicas com todo o desenho do estudo, tá? Foi um estudo significativo. Gostaria de só destacar que é importante a gente ter a crítica a fazer a leitura dos gráficos desses estudos, porque a gente percebe que existe uma perda ali realmente agressiva, digamos assim, nesse início, mas depois ela se mantém. O que é também plausível, né? A gente sabe que existem mecanismos aí do nosso organismo adaptativos. Então, por isso que muita gente tem medo do efeito rebote, né? Quando se usa um ciclo aí de Ozempic, de semaglutida. Justamente porque o corpo, ele tenta, através de mecanismos, são processos complexos, e são processos compensatórios, até de aumento de fome, desregulação de grelina e leptina. O que é isso? São hormônios gastrointestinais, a grelina, ela vai aumentar a sua saciedade. Então, assim, a fome, gente, ela é algo que ela envolve fatores ambientais, culturais e fisiológicos. Então, você vê aquela coxinha maravilhosa ou aquela pizza do domingo, o seu organismo já começa, através do hipotálamo e todos os centros reguladores, a querer aquilo. E os seus hormônios gastrointestinais vão liberando a grelina e vai falando, meu Deus, vem a coxinha. Então, realmente, assim, manter uma dieta adequada é algo que quem tem esse processo fisiopatológico não esteja muito equilibrado entre grelina e leptina, você tem muita dificuldade. Em indivíduos obesos, se sabe que existe uma desregulação nesse processo. A leptina, então, ela é muito benquista, né? Inclusive, o GLP-1 ajuda, ele trabalha junto com ela, porque ela dá saciedade. Então, ela é algo assim, que quando vem um estiramento lá no estômago, os seus neuropeptídeos já informam, ó, já estou satisfeita. Mas quem não tem esse fator regulado? Então, parênteses à parte, é claro, eu queria que vocês focassem aqui para que tenham essa noção, que existe realmente uma efetividade. Aqui a gente está falando de eficácia, que são estudos controlados, mas também a gente já tem estudos de dados reais, inicial, bastante expressivo, e depois tende a ter uma perda de peso mais sustentada. Outro detalhezinho aí que eu queria colocar para vocês, detalhezão, né? Porque a gente nota que esse foi um estudo que foi avaliar condições cardiovasculares, né, para pacientes com diabetes tipo 2, já não foi aquele estudo lá que deu origem à obesidade, sobrepeso, que foi estudo todo desenhado para isso, mas ele teve desfechos secundários aqui de perda de peso. Nesse desfecho secundário, Farmas, notem que a gente teve aqui, ó, dentro desse eixo, nós tivemos um corte, né? A galera da velha guarda aí vai lembrar comigo do Eduardo Monte Tesoura, né? Pessoal mais jovem, não sei se você conhece. Então, aqui ficou curtinho. Se a gente fosse até de 87 até o 0, talvez não daria essa grande diferença aqui, né? Então, assim, os gráficos são pontos que nós devemos analisar também nos estudos. E aí, como se dá, né? Essa posologia. Quando você atender lá na sua farmácia, a galera aí, ó, tem um Herculano, tem uma galera que está na drogaria, vai chegar, vou dispensar e preciso fazer uma orientação farmacêutica. Como é que eu faço?
Ah, foi descrito, mas o paciente ainda está com dúvida. Está lá, ele estava nervoso na hora da consulta, agora eu preciso explicar para ele. Na primeira semana, Farmas, a gente precisa entrar com uma dose reduzida para que as reações gastrointestinais sejam minimizadas, tá? Então, essa dose ela é começada baixa, então 0,25 de 1 a 4 semanas. Na semana 5 a 8, 0,5. Na semana 3. Agora, vamos supor que não suportou aqui no mês 3 essa dose. Pode retornar ao mês 2. A gente sabe que, financeiramente falando, é algo realmente bem oneroso, mas para aquele paciente que tem a condição e realmente para que ele não descontinue o tratamento inicialmente, se for só por questões de adaptações, pode ser feito, tá? E aí continua. Onde a gente vai chegar na dose plena? Quer chegar em 2,4, que é a dose de fato que foi estudada, é onde foi realmente colocado um melhor benefício, tá? Que é a dose de manutenção. Então, a gente tem início, escalonamento e manutenção, tá? Então, essa ideia é, como eu falei, para reduzir a probabilidade dos sintomas gastrointestinais. E reforço que nenhuma dose superior a 2,4 é recomendada, mas, infelizmente, eu aqui vos falo, já pegou prescrição de 3 miligramas. Então, assim, tem uma galera da nutrologia, enfim, tá ultrapassando aí, de fato, o que é recomendado, e com tão pouco tempo de estudo, como o professor João mesmo falou, apenas 10 anos. Gostaria de colocar aqui, para quem não conhece a tão famosa caneta, o sistema de aplicação do Ozempic, eu vou passar rapidamente aqui para a gente, tá? Só para vocês terem noção. Então, aqui vocês visualizam a caneta, certo? O sistema de aplicação, ele já vem com as seringas, que são próprias desse sistema. Essa agulha, ela tem que ser trocada, obviamente, a orientação, tá? Essa capinha de fora só para desprezar, então você guarda até ser aplicado. E aqui vai ter um teste que deve ser feito para verificar se o sistema de aplicação está compatível. Então, aqui, como é que se verifica se ele está realmente fluindo, né? O sistema não tem nem nada que ele impossibilite. Volta naquela linha que foi mostrada pontilhada, aperta e sai a gotinha. Eita, gotinha cara, hein? Imagina o cálculo aí. Quem quer fazer esse cálculo? Brincadeira. Porque é tão pouquinho, né? E uma gotinha, e tem que ser feito esse teste para saber que o sistema está fluindo. Então, aqui, para quem não conhecia, eu trouxe a do Ozempic, mas, como falamos, a molécula é a semaglutida. Aí, importante, tá? O local de injeção, gente, sempre oriente o paciente, que é claro que ele vai ter que alternar entre os locais, região abdominal, igual insulina, né? Vai ter que fazer essa orientação e também realizar todo o descarte ali adequado da agulha. Deixei aqui também do Vigov, para quem quiser, não tem ainda em português, ele ainda não está comercializado aqui no Brasil, né? Mas a tendência é que ele está nos Estados Unidos. Ele está aprovado, ainda não chegou nas drogarias, a ideia é que chegue logo por agora. E por agora, sim, esse ano ainda, com um valor aí bem salgado, viu? Lá nos Estados Unidos ele está, porque nos Estados Unidos tem a questão do plano de saúde, vai ter uma variação de valor, né? Dependendo do seu plano, você vai pagar menos ou mais por medicamentos. Então, ele está entre $1.000 a $1.500. Imagine como não vai chegar no Brasil se a gente multiplicar esse dólar, que está bem baratinho. E agora, Farmas, vamos falar aqui das reações gastrointestinais. São as mais prevalentes nesse medicamento. E é onde você vai se deparar com a orientação. Existem receitas, prescrições que já vêm acompanhado com dazetrona. Você pode, através dali dos MIPs, daqueles medicamentos que você pode indicar, também auxiliar no processo de náusea e vômito, mas é algo que a gente tem que chamar atenção. Por quê? O paciente, e a hidratação do paciente, como está? Então, são perguntas que você tem que se fazer, porque são as reações mais comuns, adversas mais comuns. Mas quais são as condições clínicas desse paciente para ele suportar essas reações comuns, né? E a gente tem, entre elas,
também dor abdominal, distensão abdominal, dispepsia, então desconforto ali em todo o TGI, gastrite, doença do refluxo gastroesofágico, eructação, né, aquela arroto o tempo inteiro, flatulência. Então, são sintomas que são explicados por toda a fisiologia do GLP-1. Se eu vou ter retardo gástrico, eu vou manter mais tempo da comida no meu estômago. E, gente, o nosso sistema, o nosso trato gastrointestinal, ele foi feito para se alimentar, e todas as enzimas e tudo aquilo limpa nosso canal, e não é para ficar parado, né? Então, isso pode gerar, sim, pirose, regurgitação, aquela sensação de voltar a comida, porque está ali, está lentificado todo o seu processo gastrointestinal, o que pode gerar também alterações de pH, né? Então, a gente vai ter ali bomba de próton trabalhando de forma não habitual. Então, existem várias relações que a gente tem que atentar e orientar o paciente. Pode ter diarreia e constipação, então, assim, o estudo traz os dois também como algo expressivo, então vai depender da relação ali de como, do paciente, do organismo, e pacientes com comprometimento da função renal, embora não tenha contraindicação, mas tem monitorização. Então, são pacientes que, se tiver náusea, se tiver vômito, se tiver diarreia, a desidratação, inclusive, pode levar a uma falência renal. Então, percebam o quanto é grave, tá? Aí eu falo com vocês, né? Já tomei um monte de atenção aqui, né, para vocês, mas agora eu coloquei uma atenção. Lembrem lá do que o professor João falou dos dados epidemiológicos logo no início. Quem é a população, qual a população mais prevalente na obesidade e excesso de peso, sobrepeso? As mulheres, né? E as mulheres, se tiver... E com certeza, lembra mais de um dado epidemiológico. Qual é a faixa etária? Faixa etária ativa, faixa etária que a mulher está em idade fértil e pode reproduzir. Então, farmas, perguntem como estão os métodos contraceptivos, pergunte, explique que não está indicado durante o uso da gravidez. E agora vamos lembrar de farmacocinética? Onde é que estava a nossa posologia lá? Onde é que estava a meia-vida? Esse medicamento, a gente toma uma vez por semana, né? Vai aplicar uma vez por semana. Mas ele vai ficar ali, se a paciente estiver gestante, ela precisa de no mínimo 2 meses antes da gravidez. Se tiver gestação, se ela tiver intenção em gestar, intenção em ficar grávida, nós precisamos de 2 meses. Então, essa orientação você tem que ofertar para todo mundo que você vai atender essa prescrição, se for do sexo feminino, tá? Então, planejar baseado ok, vamos fazer um processo aqui, mas se tiver interesse em engravidar, continuar com 2 meses. Certo? E aí, mais atenções da interação medicamentosa. É um medicamento que, com metformina, ok, os estudos, né, a metformina a gente sabe que vai atuar muito mais ali na resistência insulínica, tem uma relação hepática, e tem uma relação da melhor insulina-glicose, não vai dar um risco de hipoglicemia até uma dose segura aí, que é preconizada pela sociedade. Já a sulfonilureia, a gente sabe, é um secretagogo. Então, a gente vai ter interação, sim, com a semaglutida. É outra análise e reconciliação medicamentosa que você deve fazer com a análise dessa prescrição, tá? Monitorar pacientes com uso de varfarina. O importante é reforçar esse paciente. Poxa, viajei, não levei minha canetinha, e agora só volto daqui 5 dias. Até 5 dias pode ser administrado. Até 4 dias, perdão. No 5º dia já não pode mais, vai ter que esperar a dose do 7º dia, tá? Não tem antídoto para superdosagem, então a gente precisa nos atentar em relação a isso. A outra questão, a caneta aplicadora deve ser guardada na geladeira. Eu levei para o meu trabalho, o paciente às vezes trabalha, tem gente que trabalha, e a paciente ou o paciente que é Uber, por exemplo. Como é que você vai falar? De repente eu trabalho no horário, tá, vai voltar para casa, pode aplicar, mas teve um dia que eu precisei levar. Enfim,
O que eu quero botar para vocês é que existe o armazenamento, o prazo de validade, ele é 6 meses, mantido a 2 e a 8. A gente vai orientar esse paciente que ele não deve armazenar claramente na porta, nem perto do congelador, sim no compartimento central, mas caso ele queira manter fora da geladeira em ambiente fresco, ele pode, mas só será válido aquele medicamento com 28 dias. Então, diminui muito. E perder um medicamento caro desse não seria tão interessante. Aqui eu deixei em vermelhaço, né? Por quê? É muito temido isso, tá? Com o Ozempic. Então, pacientes que usam, não são obesos, estão usando indiscriminadamente, que estão aqui me escutando, se você tem um parente, ou seja, você mesmo, às vezes você está aqui, você já usou, está usando, ou quer uma orientação. Então, muito cuidado com pancreatite aguda, muito cuidado, tá? Quais são os sinais, sintomas? A gente vai ter dor abdominal intensa, podendo irradiar para as costas, tá? Esse paciente vai ter uma alteração dos níveis ali indicativos bioquímicos do pâncreas, então a gente vai ter alteração de lipase, amilase, e aqui é algo que pode ser súbito. Então, é algo muito temido para quem usa Ozempic, semaglutida, de maneira indiscriminada. E, nesse sentido, agora vamos voltar para você, farmacêutico, que vai estar atendendo o seu paciente. Ele veio e relatou. Estou com dor, uma dor persistente, está doendo o abdômen, vai para minhas costas. Aí, o que você pode fazer, tá? Lembra que o farmacêutico pode, sim, fazer pedidos de exames. Você pode antecipar os exames dele para fazer uma análise e encaminhá-lo com urgência a um posto de saúde ou algo que seja fácil dele acessar. Então, os exames laboratoriais, para você monitorar e encaminhar para o corpo clínico, vão ser a lipase, a amilase, a gente pode pedir glicemia, como é que está a ureia, como é que está hemograma, para ver uma concentração. Isso tudo são critérios. Ali, esse paciente pode apresentar uma leucocitose acima de 16 mil, né? O aumento dos leucócitos. Tudo isso aqui é algo que você pode solicitar e já dá um segmento para esse paciente ir para a emergência, né? Fazer o seu tratamento. Importante saber que a lipase, ela vai ter, se esse paciente já está com essa dor persistente, ela é mais específica. Ele não vai passar com uma dor muito persistente muito tempo sem procurar, né, alguém para ter essa orientação. Mas ela reduz entre 8 a 14. A amilase, ela vai ter um boom, ela vai aumentar 3 vezes. Alô? Eu vi selo fofinho. Oi? Tá tudo bem aí? Estão ouvindo? Ah, tranquilo, foi o microfone aberto. Ah, tá certo. Então, a amilase, ela aumenta 3 vezes, mas ela vai ser normalizada com 3 a 5 dias. Então, às vezes, esse paciente conseguiu fazer o exame só após 5 dias, não vai acusar nada na amilase. Então, é algo que tem que estar de olho e dar a tratativa, dar o segmento para esse paciente. E lembrem que todos os estudos, eles têm critérios de exclusão. Então, não está indicado, claro, para pacientes de tumor de célula C da tireoide, tá? Então, não foi estudado e é algo que a gente pode já levantar a orelha. Será que acomete algo na tireoide? Então, algo que muitas vezes o tempo e dados reais que vão nos dizer. Desculpa. E pacientes com retinopatia diabética. Lembrando também, pontos ali com... a gente vai ter os fatores de pacientes que estejam com roquidão, nódulos, então isso também tem que ser avaliado. Então, 2 pontos que eu coloquei aqui importantes, esse é muito menos comum, pancreatite já, sim, relatos mais reais, só que o que eu gostaria que vocês tivessem todo esse olhar existe muito ainda para se aprender com esse medicamento. E para um futuro próximo, nós podemos aí trazer nessa corrida do emagrecimento um medicamento que tem uma tecnologia interessantíssima. Ele é um duplo agonista, assim, ele não é um duplo agonista, ele é um agonista múltiplo, então ele atua numa mesma célula em 2 locais. Lembra lá, quando a gente mostrou para vocês que existem hormônios e neuropeptídeos que eles são contrarregulatórios, né? Um vai aumentar minha fome, outro vai diminuir. Com o GLP-1 coladinho nele tem um GIP. Então,
Então, ele tem uma relação também parecida e ele potencializa. Então, o Mounjaro, que é o da Lilly, ele vem com essa estrutura, tá? Com 2 agonistas em um medicamento. Ele vai ter atividade de reduzir a ingestão alimentar, sensibilidade insulínica, então vai ter toda uma redução ali pós-prandial. E o que isso nos faz ver nos estudos, que já são estudos que, né, já estão ocorrendo e já está sendo utilizado em alguns países, não aqui no Brasil ainda acredito que não está perto está, mas assim, acabamos de receber Wegovy, que lá fora já tem um tempinho. Então, vejam bem o que ele pode trazer, o que os estudos nos demonstram, né, nos refletem aqui. Existe o Wegovy, que está com 2,4 miligramas semana, chegando a 14,9, quase 15% de emagrecimento. Mounjaro promete 22,5. Farmas é muita coisa. Vocês sabem, quem souber, já chuta aí, eu falo que sim ou que não. Quanto uma bariátrica pode chegar? Chutem aí comigo. Gente, olha a cirurgia bariátrica. Então, olha onde estamos, né? Aqui é outra molécula, tá? Outro medicamento que vai somar com a semaglutida. Então, a gente tem aqui, ó, chegando a 22,5, a bariátrica está nesse quadrante. De 16, eu posso fazer uma bariátrica e emagrecer o tanto que eu quase emagreceria com uma semaglutida no Wegovy, por exemplo. Mas pode chegar a 36%. Só que olha onde é que estamos? 22,5 para não ser submetido a um procedimento invasivo. Então, claramente, é algo que a gente tem que também debater para pacientes obesos. Tudo isso é uma grande revolução, certo? E a gente tem que ter um olhar cuidadoso com públicos distintos, né? A sensibilizar aquele paciente que, por medidas de hábitos de vida, consiga, de repente, melhorar o seu processo, né? E aqueles que, de fato, precisam do medicamento. Então, por isso, a gente convida vocês, né, a terem coragem de ser, né, buscar avidamente conhecimento, buscar sempre especializar na sua área e ousadia de agir. É fazer, é falar, é se expor e mostrar o melhor para o paciente que você esteja atendendo. Então, a gente deixa nossos agradecimentos. Obrigada.